Então, meus queridos, nós vamos iniciar hoje com o capítulo, nós vamos estudar ler unicamente o capítulo 6. Tanto o capítulo 6 quanto o capítulo 7 são capítulos grandes. Então, hoje vamos estudar exclusivamente o capítulo 6 e na semana que vem, exclusivamente o capítulo 7. E vamos iniciar o capítulo 6 entendendo melhor o que significa adoração em espírito e em verdade. Nós já conhecemos este versículo bíblico que diz que o Senhor Deus está procurando adoradores, aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Vamos entender melhor. No capítulo 6, vamos entender vários aspectos relativos à adoração e à vida no espírito. Tá bom? Então vamos lá. A última mensagem de Deus à humanidade é um chamado à verdadeira adoração. A adoração ao Criador, em contraste à adoração à besta, né? Como está descrito lá em Apocalipse 14. Então, a adoração ao Criador tem um formato, tem um princípio. Já a adoração à besta também tem um formato e um princípio. Vamos continuar. O sinal visível dessa adoração, nós sabemos da verdadeira adoração, o sinal visível é o sábado. Um memorial da criação e um lembrete da soberania de Deus. No entanto, a verdadeira adoração vai além de um simples ato externo. Vai além da guarda do sábado, como o dia santo do quarto mandamento. Trata-se, então, a verdadeira adoração. Trata-se de uma atitude interna do coração. A verdadeira adoração sempre começa no coração. Então, vamos lá. Jesus esclareceu essa verdade ao dizer: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus está buscando estes adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, como está lá em João 4, 23 e 24. Mas o que quer dizer isso? Adorar o Senhor em espírito e em verdade. Adorar em espírito significa adorar conscientemente e estar cheio do Espírito Santo. Já adorar em verdade implica viver uma vida inteiramente entregue a Jesus, que é a personificação da verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, como Jesus Cristo disse em João 14, verso 6. E isso também significa que Cristo deseja habitar em nós. Quando o Senhor Jesus Cristo aponta que Ele é o caminho, a verdade e a vida, Ele está nos dizendo: caminhe por este caminho, Cristo. Sigam esta verdade, Cristo. Busquem a vida, vida e abundância, mesmo aqui na terra, por meio de Cristo. Então, adorar em espírito significa conscientemente adorar e estar cheio do Espírito, buscar diariamente ser preenchido pelo Espírito Santo. E adorar em verdade é viver uma vida totalmente rendida, entregue a Jesus, que é a verdade. E depois disso, isso também significa que Jesus Cristo deseja habitar em nós e transformar nossa vida, conduzindo-nos à conformidade com a vontade de Deus, expressa em sua palavra. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 17, 17. A tua lei é a verdade. Então, a lei de Deus é a verdade. A palavra de Deus é verdade. Então, se Cristo é o caminho, a verdade, a vida, Cristo também é a verdade. Então, quem segue a Cristo é santificado por Ele, que é a verdade revelada nas Sagradas Escrituras.
Então, a lei de Deus foi guardada por Cristo. Ele deu a lei ali no Sinai para Moisés. Então, Cristo é a personificação da lei, que é a verdade. Se não cultivarmos uma verdadeira adoração agora, será que estaremos preparados para os momentos de prova que virão? Esse é um grande desafio para os cristãos carnais. Então, qual é o grande desafio para os cristãos carnais? Será que eles estarão prontos para a prova severa que virá em um futuro próximo? Não é? Então, por que que nós iniciamos o capítulo falando da verdadeira adoração? Adorar em espírito e em verdade. Porque se nós não cultivarmos essa verdadeira adoração, como está dizendo aqui, hoje, agora, nós não estaremos preparados quando os momentos de prova chegarem. Então, a verdadeira adoração, ela implica receber a chuva temporã. Quem não recebe a chuva temporã não recebe a chuva serôdia. Então, a transformação operada pelo Espírito Santo. Vamos tratar sobre isso agora. Estamos falando sobre a verdadeira adoração em espírito e em verdade. Então, nós precisamos compreender que transformação é essa que o Espírito Santo deseja operar. Quando o Espírito Santo habita em nós, ele reproduz em nossa vida o caráter e as obras de Cristo. Entende? Isso precisa ficar muito claro, que quando o Espírito Santo habita em nós, ele, o Espírito, reproduz em nossa vida o fruto dessa transformação. O fruto é o caráter e as obras de Jesus. Não tem outra vida que será reproduzida em nós quando o Espírito Santo habitar no nosso coração. Olha, vamos ver essa citação do Desejado de Todas as Nações, na página 112, que diz o seguinte: quando o Espírito de Deus toma posse do coração, ele transforma a vida. Os pensamentos pecaminosos são afastados, as más ações são renunciadas, o amor, a humildade, a paz tomam o lugar da ira, da inveja e da contenda. A alegria substitui a tristeza e o semblante reflete a luz do céu. Mas isso só acontece quando o Espírito Santo, ele toma posse do coração. Aí sim, ele é capaz de transformar dessa forma aqui a vida. A presença do Espírito Santo traz incontáveis bênçãos, enquanto a ausência do Espírito resulta em grandes deficiências e perdas espirituais. E é verdade. Viver sem ele, sem o Espírito Santo, significa permanecer em um estado de fraqueza espiritual, sem forças para enfrentar as provas e os desafios da fé. Uma pessoa que anda, que vive sem comunhão com Cristo, quando os embates da vida vêm, ela não consegue superá-los, combatê-los, porque ela não viveu com o Espírito Santo, submissa à ação do Espírito Santo. Então, é a presença do Espírito Santo que traz incontáveis bênçãos. Vamos avançar. Aí vem a pergunta importantíssima. Será que eu estou cheio do Espírito Santo? Será? Reflita sobre as seguintes questões. Então, agora, no meu livro, Guiados pelo Espírito, eu apresento várias perguntas para a nossa reflexão. Tá bom? Então, vamos ver cada uma delas. Primeiro, a obra do Espírito Santo. Isso são as perguntas que nós precisamos fazer a nós mesmos. A obra do Espírito Santo é evidente na minha vida? O Espírito tem me revelado a maravilha de Jesus e sua realidade em meu dia a dia? Entende? Será que eu tenho percebido a presença de Cristo por meio da ação do Espírito Santo na minha vida, no dia a dia?
Será que eu tenho experimentado um novo tipo de amor pelo meu próximo? Ou eu continuo sentindo inveja, continuo sentindo rancor, continuo sentindo raiva, ódio, ira, impaciência, irritabilidade? Será que eu continuo sentindo essas coisas pelo meu próximo? E vou um pouquinho além. O nosso próximo, quando a gente fala assim, o próximo, a gente pensa que são as pessoas que estão próximas de nós, não. O nosso próximo, mais próximo, é o nosso cônjuge. São os nossos filhos, os nossos pais. Entende? Eu tenho experimentado um novo tipo de amor pelo meu próximo. Claro que tem também os amigos, os vizinhos e tudo mais, as pessoas com as quais nós nos relacionamos, não é? Mas eu tenho experimentado um novo tipo de amor por cada uma dessas pessoas. Eu sinto uma compaixão genuína e um profundo interesse por pessoas com as quais naturalmente eu não teria amizade. Será que o meu coração está mudando a tal ponto de ter compaixão por pessoas que eu não teria? Outra pergunta. Eu posso perceber a ajuda constante do Espírito Santo ao lidar com os outros? Eu consigo perceber que eu não reajo mais de determinadas maneiras quando eu sou ofendida, quando eu sou ferida, desrespeitada, atacada? Eu estou aprendendo a reconhecer a sua voz, a voz do Espírito, e a ser guiado por ele, tanto nas pequenas quanto nas grandes decisões? Você tem aí Romanos 8,14? A sua Bíblia está com você? Abra, por gentileza, em Romanos 8,14. Olha o que diz lá. Eu estou lendo aqui, eu estou lendo na versão King James, que diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, eu, como filha de Deus, eu tenho permitido que o Espírito Santo me guie? E reconhecer a sua voz dizendo, por exemplo, numa determinada situação, não fale nada, fique calada. Qualquer coisa que você falar vai piorar a situação. Não é? Será que nós estamos sendo sensíveis às impressões? Quando fala a voz, são as impressões do Espírito na nossa vida, na nossa mente? Eu tenho recebido forças do Espírito para compartilhar Jesus com outras pessoas e conduzi-las a Ele, a Cristo? O Espírito Santo tem me auxiliado em minha vida de oração, ajudando-me a expressar meus sentimentos mais profundos a Deus? Queridos, uma vida de oração, ela é guiada pelo Espírito também. Será que eu tenho permitido que o Espírito Santo me ajude a ter cada vez mais discernimento dos meus sentimentos, daquilo que eu sinto, para eu apresentar ao Senhor nas nossas conversas em oração? Essas perguntas não apenas nos convidam a uma autoanálise, mas revelam a profundidade da vida espiritual que Deus deseja nos conceder por meio do Espírito Santo. Ao reconhecermos nossas necessidades, somos levados a compreender que essa experiência não acontece, de forma automática ou passiva. Então, não é automático e não é passivo. Há uma cooperação necessária entre Deus e o ser humano, um ambiente interior que precisa ser preparado. E que ambiente interior é esse? A nossa vontade. O desejo de fazer a vontade de Deus e de permitir que Ele haja na nossa vida. Por isso, é essencial refletir sobre uma verdade fundamental para todo cristão. Que verdade fundamental é essa? Para que o Espírito Santo habite em nós, precisamos criar as condições adequadas. Opa, você já havia pensado sobre isso? Que para que o Espírito Santo habite em nós, nós precisamos criar as condições adequadas? Vamos avançar. Ele não pode operar sem a nossa entrega ativa, a nossa entrega consciente, a nossa rendição.
Um cristão não é um recipiente a ser preenchido apenas uma vez, mas deve buscar ser constantemente renovado pelo Espírito. Você já parou para pensar nisso? Que nós não somos um recipiente a ser preenchidos apenas uma vez, mas que todos os dias precisamos procurar a renovação espiritual por meio da comunhão com Cristo e do seu representante, o Espírito Santo? Precisamos pensar, né, mais a respeito. Quando negligenciamos essa entrega constante ao Espírito, deixamos espaço para que outra realidade se instale. Que outra realidade é essa? Uma forma de cristianismo que mantém as aparências, mas que carece de poder transformador. Queridos, isso aqui é o que há de mais triste na vida de um cristão. O cristão carnal, ele consegue fazer isso aqui, manter uma forma de cristianismo, manter as aparências. Por isso, no início da nossa leitura do livro, no início deste livro aqui, a gente trata exatamente disso, que o cristão carnal, ele consegue passar, transmitir a aparência de espiritualidade, de que ele é espiritual, por meio de ações externas, por meio de atividades missionárias, por meio disso, por meio daquilo, de várias coisas, né? Uma forma de cristianismo que mantém as aparências, mas que está ausente nessa pessoa, nessa vida, o poder transformador. É o cristianismo segundo a carne. Esse é o cristianismo segundo a carne. E o cristianismo segundo a carne, ele é permissivo, superficial e espiritualmente estagnado. Não há avanço. É aquela vidinha de sempre, é aquela situação de sempre. Não muda de jeito nenhum. Não há ganho espiritual, não há avanço, sabe? Essa condição não afeta apenas o indivíduo, que é cristão carnal, mas tem consequências profundas no testemunho e no ambiente espiritual ao nosso redor, especialmente entre os mais jovens. O cristão carnal não consegue manter a sua capa, como diz aqui, ó, manter a aparência, a forma de cristianismo. O cristão carnal não consegue manter isso por muito tempo. E os jovens percebem. Porque o jovem está, a maioria dos jovens, o que eles mais querem? Ver um cristianismo que funcione, ver um cristianismo que dá certo, que é coerente entre que existe coerência entre o professar e o viver. Precisamos, então, considerar com seriedade os efeitos desse tipo de vida cristã. E quais são os efeitos do cristianismo segundo a carne? Ah, isso aqui é muito sério. As consequências, os efeitos do cristianismo segundo a carne. O cristianismo carnal abre portas para um estilo de vida cristã permissivo e liberal. Vamos pausar bem aqui. Você já havia prestado atenção nisso? Queridos, não é para você olhar para os outros e analisar os outros. É para analisar sua própria vida. Será que eu, Cleuma, sou carnal, uma cristã carnal? Será que o meu estilo de vida cristã é permissivo, ou seja, abre várias exceções? Pode isso, pode aquilo? Não, não é bem assim, é assim. Liberal. Com boas intenções, mas sem discernimento espiritual, o indivíduo busca formas legítimas de fazer aquilo que na realidade não lhe é permitido. Ó, com boas intenções, mas sem discernimento espiritual. Esse que é o principal. O cristão carnal, o que é que ele busca? Ele busca formas legítimas de fazer aquilo que não é lhe permitido fazer. Ele procura justificar com alguma coisa, ou até mesmo na própria Bíblia, nos testemunhos, ele procura justificar a sua falta de discernimento espiritual nas suas decisões, nas suas escolhas, naquilo que ele quer fazer, mas que o Senhor Deus não quer que ele faça.
Será que essa é a razão pela qual tantos jovens estão se afastando da fé? Será que por ignorância, por outro motivo, temos sido exemplos de cristianismo carnal para nossas crianças e jovens? Como resultado, será que muitos deles se tornaram carnais e agora enfrentam o desânimo espiritual? São perguntas que nós precisamos fazer. Será que o meu testemunho levou alguém, algum jovem ou alguma outra pessoa? Será que a minha forma de religião, que é o cristianismo carnal, será que ele influenciou outros a se tornarem também carnais e a terem uma fé desanimada, uma fé que não é fé, na verdade, uma fé vazia de Cristo? A mornidão espiritual é um estado perigoso que conduz à ilusão e ao engano. Muitos professam o nome de Cristo, mas não lhe pertencem integralmente. A palavra de Deus nos adverte sobre as consequências dessa condição. Quais são as consequências? Cristãos com coração dividido são piores que os infiéis, pois suas palavras enganosas e a posição de falta de entrega leva muitos a extraviar-se. Entende aqui a influência? Cristãos com coração dividido são cristãos carnais. E o Senhor está nos dizendo que este tipo de cristão é pior do que aqueles que são declaradamente infiéis. Por quê? Porque tentando justificar as suas escolhas incoerentes e em desarmonia com a vontade de Deus, que aqui o texto inspirado chama de palavras enganosas, isso leva muitos a se desviarem da verdade. A citação continua. Os infiéis manifestam sua bandeira. O cristão morno engana ambas as partes. Olha só. Os infiéis, eles são declaradamente infiéis, mas não o cristão morno. O cristão morno, ele engana tanto os fiéis quanto os infiéis. Nem é bom mundano, nem é bom cristão. Satanás serve-se dele para fazer uma obra que nenhum outro pode realizar. Satanás usa os cristãos carnais, que são mornos, ele usa como instrumentos seus para levar outros a também se tornarem cristãos carnais e assim perderem a salvação. Cristãos mornos. Essa citação está na nossa alta vocação, uma meditação matinal. Cristãos mornos permanecem presos a uma forma de religiosidade vazia, sem experimentar a transformação real que vem da comunhão viva e diária com Cristo. Não experimentam. Onde está a salvação? Na comunhão viva e diária com Cristo. Não estão plenamente no mundo os cristãos mornos, carnais, mas também não pertencem verdadeiramente a Cristo. O único caminho seguro é render-se completamente ao Salvador, permitindo que Ele reine no coração e transforme a vida pela sua graça. É isso. Por outro lado, quando estamos espiritualmente vivos, agora é total oposto, não apenas experimentamos essa transformação, mas também podemos guiar nossas crianças no caminho da verdadeira vida cristã. Ellen White nos lembra da necessidade de ensiná-las a buscar auxílio divino. Então vamos ver? Olha só o que o Senhor nos exorta. Orientação da criança, página 40. Ensinai vossos filhos que eles têm o privilégio de receber cada dia o batismo do Espírito Santo. Olha, como é que nós recebemos? Será que nós estamos ensinando nossos filhos que receber o batismo do Espírito Santo é, buscar a comunhão com o Espírito por meio de comunhão com Cristo por meio do Espírito todos os dias de manhã cedo no devocional pessoal? Que Cristo ache em vós sua mão auxiliar a fim de executar os seus propósitos na educação de filhos.
Pela orientação, podeis adquirir uma experiência que faça do vosso ministério em prol dos vossos filhos um perfeito êxito. Muitos pais ensinam seus filhos a orar, mas será que instruem a clamar diariamente pelo Espírito Santo? Será que nós estamos educando os nossos filhos a fazer isso? A clamar todos os dias pelo batismo do Espírito Santo e pelo próprio Espírito Santo para que ele habite em nós? Ou será que eles próprios ainda não compreenderam a necessidade dessa súplica? Pais espirituais criam filhos espirituais. Pronto! Quando nossos filhos aprendem a depender do Espírito de Deus, tornam-se herdeiros das promessas divinas, fortalecidos para enfrentar os desafios dessa vida. Viu? Isso que nós podemos deixar para os nossos filhos, para eles serem fortalecidos, aprenderem a depender do Espírito Santo e se tornarem herdeiros das promessas divinas e fortalecidos para enfrentar os desafios da vida. Nosso caráter cristão se revela na maneira como nos relacionamos com os outros. Você sabia disso? O nosso caráter cristão, ele se revela na forma que nós lidamos com as outras pessoas, nós nos relacionamos com elas. Será que promovemos um ambiente impregnado do amor divino? Ou apenas nos esforçamos para ser gentis e bondosos, segundo os padrões humanos? Essa é uma boa reflexão. Olha só. Será que nós estamos realmente vivendo segundo a verdade de Deus? Ou apenas estamos nos esforçando por esforço próprio para colocar aquela capa de cristianismo para sermos gentis e bondosos, como as pessoas esperam que nós sejamos? Lembre, o nosso caráter, o caráter cristão, se revela na maneira como nos relacionamos com as outras pessoas. O cristão carnal, por mais zeloso que seja, tende a criticar e julgar, esquecendo-se de que a verdadeira transformação vem de dentro para fora e não de meras reformas externas. Mesmo ao ensinar os mandamentos de Deus, precisamos lembrar que é o Espírito Santo quem convence e opera a mudança. É somente pelo Espírito. Os cristãos liberais, por outro lado, que são os cristãos carnais, correm o risco de tratar as coisas espirituais apenas com superficialidade, ajustando-se aos costumes do mundo e diluindo a verdade. Um exemplo de pensamento de um cristão liberal. Não, eu faço a minha lição da escola sabatina, eu frequento a igreja todos os sábados, domingos e quartas-feiras, eu jejuo uma vez por semana, eu faço isso, faço aquilo. Entende? Mas e a própria vida transformada? Aonde está? O fruto do Espírito está sendo dado? A solução não está em escolher entre dois extremos, mas em seguir o exemplo de Cristo. Essa é a solução. Ele nos deu um mandamento fundamental. Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Entende? Esse amor não é mero sentimento humano, mas a manifestação do amor ágape. E que amor ágape é esse? É o amor divino que só pode ser derramado no coração por meio do Espírito Santo. Eu tenho pedido ao Senhor em oração que Ele me ajude a amar mais. Porque o meu coração, ele tende a ser duro, sabe? O meu coração, ele tende a julgar o próximo. Então, é somente o amor ágape, ele só pode existir em nós, se o Espírito Santo implantá-lo em nós.
Então, vamos ver o que a serva do Senhor diz aqui. Supremo amor por Deus e desinteressado amor mútuo, eis o melhor dom que nosso Pai Celestial pode nos conceder. Então, vamos lá. Qual é o melhor dom que o nosso Pai Celestial pode nos conceder? Supremo amor por Deus e desinteressado amor ao próximo. Vamos avançar. Esse amor não é um impulso, mas um princípio divino, um poder permanente. O coração não consagrado não o pode criar ou produzir. O coração não consagrado não pode produzir e não pode criar o amor ágape. Ele somente é achado no coração em que Jesus reina. Entendeu? Somente o amor ágape só pode ser achado num coração em que Jesus reina. Cristo habita em nós quando estamos cheios do Espírito Santo. Um cristianismo verdadeiramente espiritual não apenas fortalece a comunhão com Deus, mas também nos capacita a viver em resposta às orações que elevamos ao Senhor. Então, isso é o que acontece quando estamos cheios do Espírito Santo. Acontece o quê? Um cristianismo verdadeiramente espiritual. Aquele que é guiado pelo Espírito não está preso ao farisaísmo ou à justiça própria. Pecados que arruinaram a nação judaica. O que arruinou a nação judaica? O farisaísmo e a justiça própria. Mas reflete a imagem de Cristo em sua vida. Então, aquele que é guiado pelo Espírito reflete a imagem de Cristo em sua vida. O plano divino para o crescimento espiritual, ele é progressivo, ele não é estanque. Ele avança progressivamente. Este plano que o Senhor Deus tem para mim e para a sua vida, para nós crescermos espiritualmente. E o Espírito Santo nos conduz por diferentes etapas dessa jornada. É nesse contexto que se torna essencial compreender o papel da chuva temporã e da chuva serôdia, que são os símbolos do agir do Espírito ao longo do tempo, preparando o coração para a maturidade espiritual e para o grande derramamento final. Entendeu? Então, olhe só. Por que eu havia dito que quem não recebe a chuva temporã não recebe a chuva serôdia? Porque a chuva temporã, ela prepara, a chuva do Espírito, a primeira, ela prepara o solo, prepara a sementinha para crescer. Ela está ali. Então, a chuva temporã está regando por meio do discernimento do que precisamos render a Deus para que Ele transforme em nós. Mas, neste caminhar vai chegar algum momento em que nós vamos estar tão íntimos de Jesus que nós simplesmente vai ser natural fazer as coisas que o Espírito deseja que façamos. Então, a chuva serôdia e a chuva temporã são símbolos do agir do Espírito ao longo do tempo, preparando o coração para a maturidade espiritual e para o grande derramamento final. Então, o Espírito Santo, o que nós já vimos até aqui? Que sem chuva temporã não há chuva serôdia. A chuva temporã é o primeiro derramamento do Espírito que leva o crente à maturidade espiritual necessária para, no tempo devido, receber a chuva serôdia. Entendeu o que a chuva temporã faz? É o primeiro derramamento do Espírito e que amadurece a vida espiritual do crente. Sem essa preparação inicial, não há crescimento genuíno, nem a possibilidade de ser plenamente transformado. Então, nós precisamos hoje da chuva temporã. A chuva serôdia, amadurecendo a seara da terra, representa a graça espiritual que prepara a igreja para a vinda do Filho do Homem. Mas a menos que a chuva temporã haja caído, não haverá vida. Entende? Perdão. Só há vida se houver a chuva temporã primeiro.
a ramagem verde não brotará. Se a chuva temporã não fizer seu trabalho, a serôdia não desenvolverá a semente até a perfeição. Entende? É um caminhar com o Espírito, diário. É fundamental que o Espírito Santo tenha liberdade para operar em nós hoje, moldando-nos e santificando-nos, pois somente assim estaremos preparados para o derramamento final de sua graça e para a volta de Cristo. Essa obra presente do Espírito não apenas nos prepara para a chuva serôdia e a volta de Jesus, mas também realiza em nós um processo contínuo e indispensável. Que processo é esse? A santificação. Então, o Espírito Santo precisa nos dar liberdade para operar em nós hoje, moldando-nos e santificando-nos, pois somente assim estaremos preparados para o derramamento final. É um processo, é o processo da santificação. Então, vamos entender melhor essa inter-relação entre o Espírito Santo e a santificação? A santificação não é fruto do esforço humano, nem o resultado de uma vida regrada por regras externas. Entendeu? Isso não é santificação. Ela é, na verdade, a consequência natural da verdadeira fé. E qual é essa consequência natural da verdadeira fé? Uma fé que se apropria de Cristo como Salvador pessoal e que permite que o Espírito de Deus habite plenamente no coração. Onde Cristo habita, há santidade. Grave essa frase. Onde Cristo habita, há santidade. Onde o Espírito tem liberdade para atuar, ali há transformação. Então, onde o Espírito consegue alcançar o nosso coração, que é a nossa mente, então há a transformação. Esse processo não é um meio de conquistar o favor divino, não, mas sim o efeito da graça recebida. O cristão genuíno, o cristão sincero, ele vai receber a graça e vai crescer em santificação, crescer em santidade. Não há mérito na santificação, pois ela não é algo que o ser humano produz, então o ser humano não consegue produzir santificação. É Deus quem a realiza na alma divina. O crente que crê verdadeiramente em Cristo deixa de confiar em si mesmo e passa a depender inteiramente do poder do alto. É o Espírito que opera a mudança de dentro para fora, moldando o caráter, segundo a imagem de Cristo. Então, santificação não é perfeição instantânea. Plim, plim, pronto. Transformou, é santo. Não. Mas uma jornada de crescimento na graça. Isso é santificação. Uma jornada de crescimento na graça. Não é a causa da salvação, mas a evidência de que Cristo já reina no coração. É assim que o Evangelho cumpre sua promessa. Que promessa é essa? Não apenas de perdoar o pecado, mas de nos libertar do domínio do pecado. Né? Então, o relacionamento pessoal com Cristo, nisso tudo é fundamental. A vida eterna não é conquistada por conhecimento teológico ou esforço humano, mas nasce de um relacionamento íntimo e real com o Salvador. Jesus mesmo revelou essa verdade ao dizer o seguinte: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. É tudo o que precisamos. Tudo. Estar com Jesus. Conhecer a Deus, segundo a Bíblia, vai muito além de compreender doutrinas. Viu? Trata-se de uma experiência de comunhão viva, um vínculo profundo e pessoal com o Redentor. É um conhecimento que transforma, porque envolve entrega, amor e confiança. É a vida de Cristo unindo-se à alma pela fé. Viu? Então, tudo é pela fé.
caminhar com sua filhinha ali, uma mãe que está caminhando, a mãezinha está enferma, e ela tem um bebezinho ali para cuidar. Já pensou nisso? A sua jornada, dependendo da jornada espiritual que essa mãezinha tenha, ela vai ser aquele momento de cuidado com a sua filhinha, com o seu bebezinho, aquele momento o que vai acontecer nos momentos de crise que ela vai ter ali, de situações difíceis, né? Então, se ela teve antes uma vida de entrega, de amor e de confiança, esse momento com o seu bebê, sua bebê, o seu bebezinho, vai ser totalmente diferente de uma mãe que não teve esse momento, não teve essa entrega, não teve essa comunhão espiritual com Cristo, a fim de que ela se tornasse uma mãe segundo o coração de Jesus. É a vida de Cristo unindo-se à alma pela fé, que vai produzir um vínculo com o Redentor. Essa união, no entanto, só é possível quando o Espírito Santo encontra espaço para habitar no coração. Ele é o agente do céu que nos une ao Filho de Deus. Viu? É o Espírito Santo que nos une a Cristo. É Ele quem nos revela o caráter de Cristo, é Ele quem inspira o arrependimento e gera a fé, é Ele quem molda o nosso viver e nos mantém conectados à fonte de toda a vida. É Ele. Sem essa presença divina em nós, a religião se torna apenas uma forma, uma aparência sem poder. Mas quando buscamos diariamente a presença do Espírito, quando abrimos o coração à sua atuação, então somos conduzidos a um nível mais elevado de vida espiritual. O Espírito nos atrai a Cristo. O Espírito nos ensina a confiar nele e nos transforma, passo a passo, à imagem daquele que nos amou primeiro. É o Espírito que faz isso tudo. Se desejamos uma fé autêntica, não apenas professada, mas vivida, precisamos cultivar essa comunhão viva com Deus. Somente a presença constante do Espírito pode tornar real a nossa experiência cristã, elevando-nos de um cristianismo superficial para uma vida plenamente espiritual, moldada pela graça e sustentada pelo Salvador Jesus Cristo. É isso que você deseja? Isso é o que eu mais desejo na minha vida. Ter uma vida plenamente espiritual. É uma jornada, não é? E não é uma jornada fácil, porque o eu sempre vai tentar nos desviar desse objetivo. Então, a justificação pela fé, que é a mensagem final de Deus. A última mensagem de Deus ao mundo é um convite de misericórdia, um chamado para que todos recebam o Evangelho eterno. A boa nova, e o Evangelho eterno, o que é o Evangelho eterno? É a boa nova de salvação pela fé. Essa mensagem é descrita nas palavras do primeiro anjo de Apocalipse. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, e tinha o Evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra. Apocalipse 14, verso 6. Então, este Evangelho, esta mensagem, vou voltar aqui, é o convite de misericórdia. É essa mensagem que nós precisamos levar ao mundo. Mas o que é, em sua essência, esse Evangelho eterno? É a justificação pela fé em Cristo Jesus. E o que é isso? É o ato de Deus declarar justo o pecador que crê. Simples assim. Olha o que está escrito em Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem pelas obras. Não vem pelas obras para que ninguém se glorie. Entende? Não vem pelas obras para que ninguém se glorie. Tudo é pela fé. Antes de proclamarem essa mensagem ao mundo, os filhos de Deus precisam experimentá-la profundamente. A gente precisa pausar aqui.
Antes de proclamar essa mensagem ao mundo, os filhos de Deus precisam experimentar essa mensagem na sua vida pessoal profundamente. E essa mensagem não é uma teoria apenas a ser pregada, mas é uma realidade a ser vivida. Aqueles que anunciam, devem conhecer pela experiência pessoal o poder libertador da graça, conhecendo a Cristo não apenas como Salvador distante, mas como aquele que perdoa, transforma e habita no coração. Quando isso acontece na nossa vida, nós somos justificados. Quando o Salvador reina nos pensamentos, guia as palavras e molda as ações, a obediência se torna fruto natural da vida que está unida a Ele pela fé. Isso é lindo. Quando o Salvador toma posse de tudo em nós, quando Ele reina nos nossos pensamentos. Então, tudo, as nossas palavras, as nossas ações, tudo, não é? Tudo isso junto na nossa vida, vivendo, sendo praticado, sendo uma realidade natural, que é uma transformação que o próprio Espírito opera em nós. Então, obedecer vai ser a coisa mais natural, né? Vai ser natural. Essa é a luz que deve iluminar o mundo nos últimos dias. Vidas transformadas pelo poder do Espírito e justificadas pela fé. É a glória do caráter de Cristo, refletida em um povo transformado por sua graça, vivendo pela fé e revelando ao mundo o que significa ser justificado e santificado nele, em Cristo. E assim se cumprirá a profecia. Que profecia é essa? Depois destas coisas, vi descer do céu um outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra foi iluminada com a sua glória. Essas pessoas refletirão perfeitamente o caráter de Cristo aqui na terra. E o amor pela verdade, ele também é um fruto da plenitude do Espírito. Quando nossa vida está cheia do Espírito Santo, passamos a amar a verdade. O estudo da palavra de Deus se torna um deleite e colocamos em prática as lições que aprendemos. Mas o que acontece quando não permitimos que o Espírito Santo nos guie e governe? O que acontece? A Bíblia responde que perecem porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Então, quem não recebe o amor da verdade para se salvarem, então haverá a morte espiritual. Aqueles que verdadeiramente seguem a Cristo têm esse amor pela verdade implantado em seus corações. Você sabia disso? Então, é algo que vai acontecendo naturalmente e por isso não podem ser enganados. Mas como podemos obter esse amor? Só é possível tê-lo quando Cristo habita em nós por meio do Espírito Santo. Vocês percebem que a mesma coisa está sendo repetida de diferentes maneiras, com diferentes exemplos? Isso é uma metodologia para fixação, sabia disso? Será que hoje enfrentamos dificuldades para amar a palavra de Deus e as profecias? Se sim, devemos então refletir seriamente sobre os tempos que estão à frente de nós, que estão por vir. Porque apenas os que forem diligentes estudantes das Escrituras e receberem o amor da verdade, somente estes estarão ao abrigo dos poderosos enganos que dominam o mundo. Acha-se hoje o povo de Deus tão firmemente estabelecido em sua palavra que não vem a ceder às evidências dos seus sentidos? Porque os nossos sentidos são enganosos. Isso está lá no Grande Conflito, na página 625. Deus não exige que descubramos toda a verdade por conta própria, mas o Senhor Deus sim nos convida a amar a verdade que Ele apresenta a nós. Esse amor pela verdade, concedido por Deus àqueles que se rendem ao seu Espírito, olha, aqui tem uma informação importante. O amor à verdade só é concedido por Deus àqueles que se rendem ao seu Espírito. Então, esse amor da verdade não permanece apenas no plano do sentimento ou da teoria. Ele produz resultados visíveis e concretos na vida da pessoa. A fé verdadeira, guiada pelo Espírito, sempre vai gerar frutos. Grave isso também.
A fé verdadeira, guiada pelo Espírito, sempre gera frutos. Nós não podemos esquecer isso. Então, grave isso. A fé verdadeira, guiada pelo Espírito, obrigatoriamente vai gerar frutos. Que o Senhor nos ajude a gerarmos estes frutos. Nós precisamos do socorro do Espírito diariamente na nossa vida, porque é Ele que vai nos conduzir a Cristo, é Ele que vai nos santificar, promover, fazer produzir em nós os frutos, o fruto do Espírito. Obrigada por estar lendo aqui junto conosco. Vamos então agora agradecer ao Senhor por meio da oração? Vamos orar. Senhor Jesus Cristo, o Senhor tem nos dado o privilégio imenso de lermos a Tua verdade, de meditarmos em verdades que santificam e que nos salvam. Nos ajude, por favor, Senhor, em tudo que precisamos decidir. E a principal decisão é estar na Tua presença na madrugada, para adorar o Senhor em espírito e em verdade. Nos ajude, Pai. Obrigada por já nos ouvir. Dá a cada um dos que aqui estão uma boa noite de sono restaurador. Em nome de Jesus. Amém.